Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada, justificada, mediante a fé, e que está em paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, o Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado, o Cristo quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue, Ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia, porque está escrito em Hebreus 10:14 que Deus, em Cristo, por uma única oferta, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho da justiça, da fé, o Evangelho depois da cruz, no qual nele eu creio, nele eu vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos para mais um tema e ainda ligado à nossa primeira ressurreição. A primeira ressurreição é um tema bíblico mediante revelação do Espírito Santo, principalmente para aqueles que Deus tem dado olhos iluminados para conferirem coisas espirituais com espirituais. E este tema ele é tratado abundantemente nas 14 epístolas de Paulo. Então, Gistelmo, a palavra nos assegura que já está em manifestação esta primeira ressurreição, sim. Esta primeira ressurreição se refere ao crente herdar o reino de Cristo com carne e com sangue. A palavra deixa bem claro que carne e sangue não herda o reino de Deus, mas sim herda o reino de Cristo, que significa participarmos com Ele da primeira ressurreição, como afirma Apocalipse no capítulo 20, versículos 5 e 6. No 6 deixa bem claro a palavra que bem-aventurado e santo é aquele que tem participação na primeira ressurreição. A Bíblia diz que sobre estes a segunda morte não tem autoridade, porque são sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão os 1000 anos. A questão deste tema está sendo deturpado pelo sistema do anticristo, chamado hoje de teologia, onde muitos estão apoiados numa teologia que nega a absoluta soberania de Deus e o poder desta palavra. Então, Gistelmo, a palavra nos ensina que nós, que somos de Cristo, estamos participando com Ele da primeira ressurreição, sim, que significa a primeira ressurreição aqui, reinarmos com Cristo, ainda que estejamos em carne e sangue, sim. A palavra deixa bem claro que quando nós ouvimos o Evangelho, naquele momento nosso espírito é vivificado. Em Efésios, no capítulo 2, versículos 1, afirma, dizendo, Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos em delitos e em pecado. No versículo 6, afirma esta primeira ressurreição, depois de nos ter dado vida, que significa ressurreição com Cristo. Em Efésios 2,6 afirma a palavra e diz,
em quem Deus também nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez sentar com Ele em lugares celestiais. Efésios 2,6 afirma e confirma Apocalipse 20, versículos 6. Confira esta verdade para escapar do engano e da mentira, do ensino do anticristo que diz que a primeira ressurreição só virá ou se manifestará depois do arrebatamento. Não é verdade. O arrebatamento é um único evento junto com o dia de juízo. Assim afirma a Escritura. Não haverá esta manifestação ensinada pelo espírito do anticristo de que Cristo vem, arrebata a igreja que está em obediência e deixa uma parte dela para serem atormentada ou perseguida pelo anticristo durante 1000 anos, para que eles se arrependam e sejam salvos. Não é verdade. A palavra deixa bem claro, primeiro, que a salvação dos eleitos se deu em Cristo e por Deus antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 afirma esta verdade, que significa que a nossa salvação se deu antes de Adão pecar. Então, esta ideia de que o crente que não for arrebatado tem que ficar aqui estes 1000 anos sendo perseguido pela besta e pelo sistema do anticristo para ter a sua segunda chance. Não existe, porque a salvação não está baseada em chances humanas, mas sim na soberana eleição de Deus por Cristo para as nossas vidas. Então, Gistelmo, e quanto esta primeira ressurreição que Apocalipse nos revela? Nós estamos já com Cristo, sim, ressuscitados, sim, participando com Ele, com carne aqui, sangue, desfrutando do poder e das promessas de Deus referente a esta vida. Gistelmo, e os que morrem, ou os que dormem, a palavra diz dorme, no Senhor, o que acontece com eles? A palavra diz que eles já não passarão ou entrarão em juízo, porque aqui testificaram ou testemunharam como filhos de Deus vivendo esta verdade deste reino. Gistelmo, tem provas na Bíblia Sagrada de que a primeira ressurreição se refere à carne e sangue e ela é manifestada pelo próprio Cristo? Sim, vamos lá. Em João, no capítulo 11, versículos 24 em diante, diz assim: Marta, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição de quê? Do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a partir deste momento, nós vimos ali a manifestação da ressurreição de Lázaro. Lázaro não veio com o corpo glorificado, não. Lázaro voltou com carne e sangue. E Lázaro viveu uns dias participando das bênçãos do Senhor, comendo, bebendo, vestindo e vivendo. Esta aqui é uma manifestação do que é a nossa primeira ressurreição com Cristo. A palavra deixa bem claro que há sim, no último dia, um poder de ressurreição, diz a palavra. Mas para os de Cristo é já. Quando ele ouve o Evangelho, disse o próprio Cristo aqui, quando ele gritou: Lázaro, Lázaro, sai. Né? Então ali é a manifestação de Efésios 2:1, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e em pecado. Em Efésios 1:3, a palavra diz: em quem também vós, depois que ouviste o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa.
primeira ressurreição. Então, de acordo com Apocalipse, que deixa bem claro que a segunda morte não tem autoridade sobre os participantes da primeira ressurreição, que começa em Efésios 2:1 e que tem confirmação, sim, aqui diz a palavra: quando nós morremos, ainda viveremos, porque nós somos destinados para a vida eterna. Nós não somos destinados para a ira, nós não fomos escolhidos para, de alguma forma, depois de crermos em Jesus Cristo, vivermos o poder desta primeira ressurreição, depois, naquele dia, entrarmos em juízo e possivelmente sermos condenados e lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Giselmo. E para quem é a segunda morte? É para os que morreram a primeira vez e vão morrer a segunda vez depois do julgamento. Tema que a gente vamos estudar a próxima semana. Mas leia mais uma vez. Jesus Cristo disse que eu sou, eu sou a ressurreição e a vida. Esta palavra eu sou, só ele pode usar esta palavra com letra maiúscula, que ele é Deus, e somente ele é Deus, e tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas, até mesmo sobre a morte. Então, todo crente escolhido em Cristo antes da fundação do mundo, estes recebe aqui, através da manifestação da igreja, estes 1000 anos que é o tempo de pregação do evangelho para a salvação dos eleitos, no momento em que um eleito, eleita de Deus, ouve o evangelho, ele ali recebe o poder da primeira ressurreição com Cristo, e com Cristo passa a reinar com ele esta manifestação até a sua segunda volta, ainda que falsos profetas, homens que se desviaram da verdade, estejam aí fazendo menção, dizendo que Jesus já voltou nos anos 70. É mentira, porque os sinais estão aí se cumprindo, todos os sinais estão se cumprindo de acordo com o que foi dito pelo próprio Cristo em Mateus capítulo 24, quando fala a respeito do acontecimento que antecede a segunda vinda do Senhor. Cuidado, porque há falsos profetas aí, falsos mestres, dizendo que Jesus já voltou e que não há inferno, que não há julgamento, que não há nenhuma manifestação de inferno. Cuidado com isto, porque a palavra trata a este respeito com profundidade, fazendo separação entre os filhos de Deus e entre os filhos do diabo desde a queda de Adão. Filhos de Deus para a vida eterna. Estando aqui em carne e sangue, recebeu a primeira ressurreição, ainda que morra, viverá, porque Cristo é vida, nós estamos em Cristo, e em Cristo nós temos também vida eterna. Vamos terminar este pensamento com João, no capítulo 5, versículos 24, que diz a palavra do nosso Pai. Vamos lá? Diz assim a palavra em João, capítulo 5, 24, que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Efésios 2:1, Efésios 1:13, diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou de Adão para Cristo. Então, descanse e viva o poder da primeira ressurreição, dando crédito à palavra, principalmente da graça confiada a Paulo, que tem tratado com profundidade este assunto no tempo da sua obediência como apóstolo e pregador deste ministério. E fuja de toda e qualquer pregação ou pregadores que negam estas verdades, que ameaçam o povo de Deus com juízo e condenação. Acabamos de ler que João 5:24 diz que não.
Quem ouve a palavra de Cristo tem vida eterna, e estes não entrará em juízo. Igreja, graça e paz.